Bom dia, irmãos. Bom dia. Pela graça de Deus, aqui nos encontramos hoje, no meio desse feriado maravilhoso que Deus nos tem dado. Nós vamos, neste momento, falar um pouquinho sobre o tema missões, mais uma vez, e focando sobre a ótica da reforma presbiteriana, da reforma protestante, melhor. E eu queria começar lendo com os irmãos. Gostaria que todos os irmãos abrissem os seus hinários, pegassem o hino de número 155, o hino Castelo Forte, e ao invés de cantarmos, eu gostaria de ler a letra deste belíssimo hino que foi composto por Martinho Lutero no período da Reforma Protestante, em 1521, quando, segundo a história, ele estaria indo para a dieta de Worms, para onde ele foi convocado a fim de professar a sua fé, de defender a sua convicção religiosa, ou então de se retratar diante dos seus escritos. E ele, então, nesse período difícil da vida dele, ele escreve esse hino belíssimo, Castelo Forte. Queria ler esse hino com os irmãos. Diz assim a letra dele: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo trânsito agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, mas forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Maravilhoso, sim, lindo, maravilhoso. É uma oração, E é assim que Deus nos fortalece através da vida desses homens maravilhosos que deixaram para nós esses exemplos de fé e de amor à palavra de Deus. Nós vamos então fazer uma breve oração, pedindo a Deus orientação para esse momento. Senhor nosso Deus, nosso castelo forte, te agradecemos pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem suprido as nossas necessidades, como o Senhor tem olhado para o fundo da nossa alma e percebido, de fato, o que sentimos e do que precisamos para que o Senhor nos supra espiritualmente. Nós te agradecemos, nosso Deus, por este momento, pela oportunidade que temos de nos alimentarmos da Tua Palavra, de conhecermos um pouco mais da Tua Palavra. E pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento
em que estamos diante do teu livro maravilhoso. Amém. Para que o Senhor nos alimente verdadeiramente. Amém. E saiamos daqui alegres e edificados pelo teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Amém. Eu vou pedir ao Naif que coloque aquela introdução já conhecida. Os irmãos estão vendo aí um festival de mísseis, sendo jogados aí de um lado para o outro. Mas nós vamos fazer a apresentação daquilo que o Naif nos preparou aí, só para começarmos a nossa aula. Bom, enquanto eles tentam resolver o problema técnico ou humano ali, nós vamos ler o texto que usaremos para a base da nossa lição de hoje. Está em Romanos 16, o último capítulo do livro da Epístola melhor do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo número 16. Nós vamos fazer a leitura do 25 ao 27. Diz-nos assim a palavra de Deus. Irmãos, esse texto é extraordinário. Queria que os irmãos prestassem muita atenção sobre esse texto. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria cortar essa parte, queria entrar diretamente nos quadros da meditação de hoje. A palavra de Deus, principalmente, conseguiu? O livro a Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa epístola foi lida pelos reformadores. E esse texto, em particular, foi um texto áureo. Eu gostaria de cortar essa parte, porque eu acho que não vai dar. Já está rodando já. Já terminou.
E os reformadores, então, usaram esse texto, usaram essa epístola, e antes mesmo de romper o movimento da reforma, Lutero escreveu comentários sobre cada versículo deste livro e se deparou com verdades extraordinárias. E lendo esse texto aqui, esse hino de adoração e de glória, de louvor a Deus, esse texto aqui, nós encontramos algumas verdades extraordinárias para a nossa vida no dia de hoje. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Aqui é a fala do Deus Todo-Poderoso, dizendo que quem confirma a nossa salvação é Deus. Cada um de nós tem a sua salvação confirmada por Deus, somente por Ele. E a cada momento, Deus confirma essa condição de filho de Deus. É Ele quem a cada momento está confirmando, está selando a autenticidade da nossa salvação, da nossa condição de filhos de Deus. E aí ele diz: e conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui esse mistério é o Messias, que foi revelado, que foi encaminhado, que foi prometido para que esta salvação ocorresse e fosse confirmada. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Veja bem, o meio usado para que Deus revelasse esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos para a confirmação da nossa salvação é dada na sua palavra, na Bíblia. Somente esta palavra, estas escrituras proféticas podem, na verdade, levar o homem a esse conhecimento e a esse encontro com a salvação. Não existe outra escritura, não existe outro livro, não existe outro meio de se revelar a verdade de Deus senão pela sua palavra. E é exatamente por causa desta realidade e desta verdade no coração do homem é que ela vira um tesouro para a nossa vida. É por isso que a gente se dedica inteiramente ao estudo desta escritura profética, porque ela é o único meio de revelação desse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Só ela não encontramos em mais nenhum outro lugar, a não ser nesta palavra de Deus. E homens do passado descobriram isso, entenderam isso, essa revelação. E por este livro maravilhoso se dedicaram a própria vida
o seu tempo, trocaram tudo por esta palavra, tão valiosa, tão preciosa aos corações daquelas pessoas na época, daqueles reformadores. E eles descobriram isso, e eles lutaram por estas escrituras, entregaram as suas vidas por essas escrituras, e através delas e por elas, estudando ardentemente dia e noite, palavra por palavra, se alimentaram de tal maneira que eles descobriram coisas extraordinárias a respeito desse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. E continua ainda aqui dizendo, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. É por fé, para a obediência por fé. Aqui a palavra de Deus revela que o único meio para que o homem possa compreender esse mistério guardado em silêncio eterno e revelado no Evangelho e na pregação de Jesus Cristo, o único meio é a fé. Por isso que muitas pessoas não conseguem compreender de maneira nenhuma isso por esforços próprios, até tentam entender por que este livro extraordinário tem tanta influência na vida do homem, porque essas escrituras proféticas têm tanta eficácia na vida do coração do homem. Por quê? O que acontece? Porque este livro, que é um dos livros mais divulgados e publicados no mundo, tem essa influência. Guarda isso. Eu queria entender, eu queria acreditar. No entanto, as pessoas não conseguem, porque o único meio é a fé. É a fé em Cristo Jesus. Não é a convicção humana, não é o poder da palavra de um homem, não é isso, é a palavra de Deus, quando revelada, quando ensinada, quando pregada com amor, quando vivida com amor, transforma o homem quando alcançado pela fé em Cristo Jesus. E é só por esta palavra, que é o mandamento do Deus eterno, o homem consegue compreender essas verdades e acreditar nelas. Mas esta palavra de Deus também diz que entre todas as nações, para a obediência por fé, entre todas as nações, ela revela aqui também a dimensão do plano da salvação de Cristo. É para todas as nações. Essa revelação desse mistério eterno deve se estender em todos os recantos do mundo, porque é assim que o Senhor Deus estabeleceu isso. E por que deve acontecer isso? Por quê? Porque a palavra de Deus diz: ao Deus único, sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. O Senhor revela aqui a motivação e o propósito dos seus ensinamentos, da sua palavra, da formação da igreja e da obra missionária no mundo. É dar glória a Deus. Essa é a motivação. Este é o propósito pelo qual o Deus revelou o Messias, tirando de lá do silêncio dos tempos eternos e revelando ele para o mundo todo, para que esse mistério pudesse
ser levado a todas as nações para a glória e para a honra de Deus pelos séculos dos séculos. É por isso que esse texto aqui é um hino de louvor à glória de Deus. Um hino de louvor à glória de Deus. E nós vimos exatamente isso, né? O que este texto fala, né? Ele fala que somente Deus é poderoso para nos confirmar como seus filhos, que o Messias prometido a todas as nações é um mistério revelado, guardado em silêncio nos tempos eternos. O Senhor consagra o único meio da revelação da sua verdade, que é a palavra de Deus, e revela a vontade soberana de Deus de promover a nossa salvação. Ensina que a fé em Cristo é o único meio para ser salvo e apresenta a dimensão do plano da salvação. E revela a motivação e o propósito da obra missionária, dar glória a Deus eternamente. E baseado nisso tudo, é que os reformadores promoveram uma revolução extraordinária em seu tempo, baseada exatamente nesses ensinamentos. Foram eles que motivaram, impulsionaram homens para que pudessem mergulhar no trabalho de levar a palavra de Deus a muitos corações, não é? E aqui nós encontramos que a obra missionária ordenada por Cristo Jesus, confirmada pelo Espírito Santo de Deus, intensificou-se durante o período da igreja primitiva em Jerusalém, de onde se espalhou para regiões adjacentes e depois para o mundo, motivada pelo propósito de glorificar a Deus por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Isso nós encontramos em Romanos 16, 27. E nós verificamos que a igreja primitiva, que os apóstolos de Cristo, que os discípulos do Senhor amaram muito esta palavra, amaram muito a Bíblia. E estes homens espalharam esta verdade por todo o mundo, né? Notadamente o apóstolo Paulo levou a palavra de Deus, a obra missionária, para diversas partes, né, do mundo de então. E a finalidade era fazer com que a igreja fosse fundada na palavra de Deus e se firmasse na palavra de Deus e amasse as Escrituras, como Romanos fala aqui, porque a Bíblia é um tesouro extraordinário que Deus deu ao homem. Esse ensinamento que está aqui é muito precioso, é valioso demais e transforma, é o único capaz de transformar, de mudar as vidas, mudar as atitudes, mudar os costumes, mudar o desejo da nossa vida. Veja que coisa extraordinária, aqui nós estamos e milhões de cristãos neste momento estão reunidos de alguma maneira em torno desta palavra, lendo este livro. Isso é divino, é extraordinário termos este livro. E hoje, em nosso mundo, nós sabemos que na verdade temos mais cristãos do que Bíblias. Hoje temos mais cristãos, mais pessoas que se dedicam
a Deus, a glorificar a Deus, do que Bíblias. Do que Bíblias. Né? Existe uma organização científica baseada em princípios cristãos, chamada de etnóloga, né? Em inglês tem o nome dela lá, né? E essa organização se preocupa em estudar idiomas, línguas, principalmente as línguas minoritárias, para poder traduzir a palavra de Deus, para poder ensinar pessoas na sua língua materna. No entanto, diz que hoje eles fazem um cálculo de que nós temos 7.139 idiomas no mundo todo, nos 5 continentes, nos seis continentes, alguns nos 7 continentes. Nós temos tudo isso de idiomas. E nós temos a palavra de Deus traduzida em apenas 2.445 idiomas. Falta muito para se chegar aos 7.000. No entanto, esses 2.457 idiomas que recebem a Bíblia hoje, recebem partes da Bíblia, textos da Bíblia. Eles não conseguem traduzir a Bíblia toda. Então, muitos e muitos cristãos têm partes da Bíblia, às vezes um livro, às vezes um texto, mas não têm a Bíblia toda. Não tiveram o privilégio ainda de alcançar isso, mas são transformadas e são convertidas por esses fragmentos traduzidos da Bíblia. E se convertem. E tem muitos cristãos no mundo todo. E muitos cristãos sem acesso à Bíblia toda. E nós temos o privilégio de ter a Bíblia toda. E muitos reformadores tiveram esse privilégio, mas não o povo todo, a sociedade toda. Reformadores que se abrigaram em monastérios para estudar ali e de repente tiveram contato com a palavra de Deus que estava ali guardada naqueles lugares. Aqueles homens tiveram acesso à palavra de Deus e conseguiram traduzir a Bíblia e conseguiram ter a Bíblia, mas para eles apenas. E a Bíblia os transformou de tal maneira que estes homens tiveram um conhecimento desta verdade depois de muito tempo de escrita. E estes homens perceberam que, na verdade, aqueles indivíduos, aqueles primeiros cristãos, os cristãos primitivos, que tinham acesso a muitos escritos da palavra de Deus, estes homens que tinham acesso e depois deles a Bíblia, muitos não deram importância para a palavra de Deus, esqueceram a Bíblia, deixaram a Bíblia guardada, deixaram os ensinamentos de Deus esquecidos, negligenciados, guardados, não se importaram como muitos fazem hoje. Tem a Bíblia, tem uma, tem duas, tem três, tem gente que faz coleção, tem gente que gosta da Bíblia pela cor da capa, e tem muitas pessoas. No entanto, as pessoas não têm o amor por estas escrituras proféticas que revelam um mistério guardado no silêncio eterno de Deus e que foi revelado pela pregação de Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus. Mas a obra missionária continuou com esse propósito de levar isso. E hoje a
a obra missionária tenta levar e traduzir a Bíblia toda e parte da Bíblia para, esse é o propósito deles, para 4.500 idiomas. Este é o propósito, para que a palavra de Deus chegue. Mas às vezes a palavra de Deus chega e é negligenciada. E às vezes a pessoa não tem acesso à palavra de Deus. E foi o que aconteceu. Algumas pessoas lá no passado tinham acesso, mas esconderam a palavra, deixaram a palavra de Deus guardada. E o que a história vai revelar? A história revela, no próximo quadro, no entanto, a história revela que durante sua caminhada, a igreja desviou-se do propósito de glorificar somente a Deus e passou a se glorificar. Sua motivação tornou-se autoglorificar-se, por entender que a igreja era Deus e o Papa seu único representante legítimo na terra. O que nós encontramos aqui? A palavra de Deus em Romanos diz que ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O que acontece quando o homem se desvia da palavra de Deus, negligencia ou esquece a palavra de Deus? Acontece isso. A motivação e o propósito dele é desviado para outras finalidades. E quando ele se desvia, ele corre o risco de se ensoberbecer, porque ele não depende de Deus. E foi o que aconteceu na vida da igreja. O que aconteceu com a igreja? A igreja, principalmente a igreja de Roma, depois católica de Roma, passou a se autoglorificar. Ela se achava Deus. E o que acontece com uma igreja que se acha? E veja, quando a gente fala igreja que desviou, foram aquelas pessoas, aqueles líderes, e eles passaram então a entender que que a igreja era Deus, e fora da igreja não tinha vida, não tinha verdade, não tinha a realidade, aquilo que o homem precisava. E eles então fizeram o quê? Com esse sentimento, a igreja desenvolveu um sistema eclesiástico perverso, monstruoso e pecaminoso, contra o qual não se poderia falar, sob pena de ser queimado vivo na fogueira em praça pública. Veja, era o que acontecia. Aqueles reformadores que passaram a ter um contato com a Bíblia começaram a perceber alguns erros. Começaram a perceber que a igreja, de fato, estava muito longe do propósito pelo qual ela foi criada. Que a sua motivação não estava, na verdade, em glorificar a Deus. E algumas pessoas começaram a se revoltar, se rebelar contra essa situação. O fato é que, com o propósito de se autoglorificar, a Igreja Católica Romana enriqueceu-se materialmente, empobreceu-se teologicamente, enfraquecendo-se espiritualmente. Não existe outro caminho para uma igreja ou uma instituição que se desvia da palavra de Deus, senão enriquecer-se materialmente, mercadejando a fé e empobrecendo-se teologicamente e enfraquecendo-se espiritualmente. Uma igreja que está longe da palavra de Deus, das escrituras proféticas, não consegue realizar nada, não consegue ter sua obra confirmada por Deus, a sua obra espiritual. É uma igreja fraca, é uma igreja apagada, é uma igreja sombria,
é uma igreja sem vida, é uma igreja que não é usada para nenhum propósito. Então não adianta o homem ter consciência da obra missionária. Não importa a igreja ter consciência da obra missionária. Não importa a igreja ter recursos materiais para poder sustentar uma obra missionária. Se ela não tiver estribada na palavra de Deus, se ela não fizer tudo isso para a honra e glória de Deus, tudo o que ela está fazendo, por melhor que seja a sua obra missionária, por mais importante até e influente que ela seja, a pessoa estará levando erro, estará levando o pecado, estará levando a morte. Foi isso que os reformadores perceberam. De que adianta a Igreja Católica desenvolver qualquer obra missionária naquele tempo e hoje, se ela leva uma palavra que não é confirmada por Deus, se ela leva um evangelho em que o seu ser mais importante, que é Jesus Cristo, é substituído por ídolos, por imagens? De que adianta uma igreja ter um poder material, ter um poder econômico, ter todas as condições, estar em todos os lugares do mundo, com suas cruzes, com suas igrejas, com seus sacerdotes, se ela está mergulhada num erro teológico, em erros teológicos, erros graves, se conduz a sua obra missionária para ensinar e levar aquilo que desagrada a Deus? De que adianta? E era isso o que estava acontecendo, e a Igreja Católica principalmente herda isso ainda hoje, e ela monopolizava tudo aquilo, e todas as pessoas tinham que servir a igreja e não Deus, tinham que trabalhar para a igreja e não para Deus. Na verdade, Deus é o meio para se alcançar a igreja, e não a igreja o meio para se alcançar Deus. Subverte-se a ordem das coisas. Por quê? Porque na verdade se cria um sistema pecaminoso. A base não é a palavra de Deus, a base não é a escritura profética, a base não é o evangelho de Jesus Cristo, a base não é a pregação de Cristo, a base não está confirmada pelo Deus Todo-Poderoso, porque não há como Deus confirmar uma obra longe da sua palavra bendita e maravilhosa. E aqueles homens entenderam isso. Não adianta a gente estar aqui ensinando nos monastérios, não adianta a gente estar aqui sendo doutor em teologia, não adianta a gente estar aqui sendo doutor em filosofia, não adianta a gente estar aqui sendo doutor em direito canônico, não adianta a gente ter conhecimento em conduzir e tentar em saber traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, do grego para o latim. Não importa, não adianta a gente estar aqui lendo, cantando e fazendo, quando na verdade estamos numa estrutura, num sistema carcomido pelo pecado, carcomido pelos erros bárbaros. Não se ensina mais nada, a palavra de Deus está totalmente esquecida, as escrituras proféticas não alimentam mais os seus líderes, o seu povo. E aí nós encontramos uma igreja aparentemente forte, um sistema estruturado de gestão, inclusive é um dos mais antigos e até estudado por quem estuda gestão de alguma maneira, entende as duas instituições mais bem organizadas e antigas, é a Igreja Católica e são os militares. E aí a gente vê que, a despeito desse cenário tenebroso, alguns homens foram inundados pela grandeza,
pelo valor, pela beleza dos ensinamentos contidos na palavra de Deus. E por isso, enfrentar o sistema eclesiástico antes do evento da reforma, apontando os erros dos ensinos e práticas da Igreja Católica Romana, morrendo queimados ao professarem sua fé em Cristo e nas Sagradas Escrituras. Descobriram, não importa, a palavra de Deus está aqui, não importa. Não importa o que esse sistema diga, é a palavra de Deus que tem que ser pregada e é nela que nós cremos, porque a palavra de Deus é um tesouro, é um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que Deus revela, é um mandamento do Deus Todo-Poderoso e Glorioso que criou todas as coisas. E o poder do Espírito Santo de Deus continuou operando na vida de homens que mantiveram contato direto com a palavra de Deus e, vencidos pela verdade do Evangelho de Cristo, convencidos do pecado, juízo e justiça de Deus e convertidos pela fé no Evangelho de Cristo, entregaram-se plenamente ao estudo, tradução, ensino e prática da palavra de Deus. Dentre esses homens, Deus levantou Martinho Lutero, um monge agostiniano que afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, para promover discussão acerca dos erros teológicos praticados pela Igreja Católica Romana, sobretudo quanto ao ensino da inerrância papal e das indulgências como forma de alcançar o perdão de pecados, a fim de que a Igreja se voltasse para os ensinamentos da palavra de Deus. Assim começou o movimento da reforma. Com este homem, Martinho Lutero, era um homem que tinha sede de Deus. E todos nós sabemos aqui, que Martinho Lutero chegava para o seu tutor lá no monastério e dizia: eu não aguento mais, a minha consciência me atormenta, o meu coração está totalmente entristecido, eu estou em depressão, eu preciso alcançar alguma coisa que realmente possa preencher a minha vida. O que ele dizia? Vai lavar latrinas, você precisa lavar latrinas. E ele ia ele lavar os banheiros. Mas eu não aguento ainda, eu não consigo, não dá, etc e tal, eu estou ruim, não sei o quê. Então você precisa se autoflagelar. E lá ia ele se autoflagelar. Mas não dá, então você precisa subir as escadarias, você precisa rezar, você precisa se envolver com essas práticas. Tira tudo isso da cabeça. Mas não dá. E ele não conseguia fazer isso. E atormentado, um dia o Espírito Santo leva ele ao contato com as Escrituras. E lá dentro ele descobre aquele versículo que estava em Romanos: o justo viverá não de lavar latrinas, o justo viverá não de subir as escadarias da catedral. O justo viverá não se chicoteando, o justo viverá da fé. É pela fé, simplesmente isso. Veja como o Evangelho é simples, veja que coisa extraordinária. O justo viverá pela fé. E a palavra de Deus revelou essa verdade no coração daquele monge agostiniano. E aquele homem então se transformou. Daquela noite em diante, sedento, começou a ler aquela Bíblia, começou a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi alimentando aquele homem. E 3 anos antes dele afixar aquelas teses, dele afixar aquelas observações contra a Igreja Católica, 3 anos antes, ele escreve sobre Romanos. Ele
até hoje isso é divulgado. Reformadores liam Romanos uma vez por semana. Romanos era o livro obrigatório para se ler. Esse texto que nós acabamos de ler aqui sobre a doxologia, que é um hino de glória a Deus, que foi revelado por Deus ao apóstolo Paulo, quando ele termina o seu livro de Romanos, deveria ser um texto lido todos os dias, deveríamos mergulhar. Irmãos, aqui tem uma profundidade nisso, uma riqueza neste pedacinho, nestes poucos versículos para a vida do homem, que se o homem conseguir entender isso daqui, parar para entender isso daqui, que é Deus que nos confirma diante de tudo e de todos pelo seu poder, que o Senhor está conosco, nos confirmando, autenticando a nossa fé em Jesus Cristo e dizendo: você é meu filho, e eu jamais deixarei de confirmar este estado de filho, mesmo que você duvide disso, mesmo que pairam dúvidas sobre a sua salvação, mesmo que pairam dúvidas sobre o seu propósito, sobre o seu amor à palavra de Deus, mesmo que você negligencie muitas vezes a Bíblia, mesmo que você não ore muito por mim, nem para mim, mesmo que você não desenvolva uma vida de oração, mesmo que você enfrente problemas, mesmo que você tenha perdas significativas em sua vida, em sua saúde, você é o meu filho, e eu te confirmo diante de toda a autoridade do universo. Sabe o que é isso, irmãos? A cada momento o Senhor está dizendo: você é meu filho. Entender essa condição é importantíssimo para a vida cristã. Você é meu filho, eu estou te confirmando como meu filho, e não há nada, como disse Martinho Lutero no seu hino, não há nada, nenhum poder do mal, nada pode nos assustar quanto a isso. E muitas vezes o Senhor nos prova para que entendamos essa realidade e essa condição que nós temos de filho diante dele. E muitas vezes o Senhor nos prova e nos reconduz ao seu evangelho, nos reconduz à pregação de Cristo, nos reconduz a esse mistério, nos reconduz ao Messias, nos reconduz ao encontro com Ele, nos reconduz à condição de glorificarmos a Deus, porque a cada instante a nossa vida tem que ser dar glórias a Deus, dar glórias a Deus. Se o homem entendesse isso, não haveria depressão na face da terra, emocional ou circunstancial. Se o homem entendesse: eu dou glórias a Deus, graças a Deus, Senhor, por este dia. Hoje eu acordei, o Senhor me deu a vida e me fez acordar para te glorificar, é para a tua honra e para a tua glória. O Senhor me deu o alimento, é para a tua honra e tua glória que o Senhor me dá esse alimento. O Senhor me deu as condições de pensar, de saber quem eu sou, de ter a minha casa, de ter o meu lar, de ter os meus bens. É para a tua honra e é para a tua glória. Graças a Deus, Senhor, eu vou fazer isso para a tua honra e tua glória. Os reformadores agiam assim, pensavam assim. A minha vida tem este propósito: dar glórias a Deus por meio de Jesus Cristo. Que maravilha, que maravilha, e é eterna essa glória, é eterna. Neste momento de 1517, quando Martinho Lutero fixa as suas 95 teses lá na porta dessa catedral, nesse momento irrompe um movimento religioso conhecido como Reforma Protestante. Daqui por diante e até nossos dias,
temas teológicos passam a sedimentar e a fortalecer a Igreja de Cristo e, consequentemente, a obra missionária. Por ela, desenvolvida, pela Igreja desenvolvida. Temas antes esquecidos, negligenciados, silenciados pelo profundo sono e morte espiritual da Igreja Católica Romana, passam agora a ser pregados, ensinados, conduzindo ao embate ardente da palavra de Deus contra os erros contumazes praticados durante séculos pela Igreja Católica Romana. Esses temas são, veja, não se falava mais nisso. Veja, irmãos, toda obra missionária leva o Evangelho de Cristo. Todo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sua pregação e sua vida, está aqui, ó. Está aqui, ó. O homem que não tem noção desses temas, que não estuda esses temas, a igreja que não prega isso, a igreja que não se preocupa com isso, e não se preocupa em viver com isso, não fará nenhuma obra, sequer uma obra de evangelização até ali na esquina. Não fará nenhuma obra, sequer evangelização para qualquer pessoa que está sedenta ao seu lado, não se preocupará com isso. Obra missionária é pregação do Evangelho é isso. E a igreja não tinha mais isso. A igreja estava morta espiritualmente. E isso daqui nós encontramos tudo isso no livro de Romanos. Tudo isso está no livro de Romanos. Pecado, lei, juízo, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, o plano da salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar dos judeus e dos gentios no propósito da igreja, a ressurreição, o significado do Antigo Testamento, os direitos e os deveres da cidadania cristã e os princípios da devoção pessoal e da moralidade. Isso é Romanos. Isso os reformadores viviam, isso os reformadores ensinavam, isso os reformadores pregavam, por isso os reformadores morreram, muitos deles, e por isso a palavra de Deus, essa palavra está aqui, exatamente por isso, né? Todos os tópicos fundamentais que, ensinados com zelo e amor, contribuíram para o propósito maior de união da igreja e do seu fortalecimento para a pregação firme do puro Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Interessante, as pessoas acham que o fato do pregador pregar sobre pecado enfraquece a igreja. Então não se prega mais sobre pecado. O fato da igreja bater duro na santificação, alguns dizem que isso entristece a igreja, empobrece a igreja. E muitas igrejas não falam mais sobre pecado, não falam mais sobre santificação, não fala mais sobre esses temas importantíssimos, porque quer, na verdade, números, quer agradar, e vem com as mensagens, que são mensagens extraordinárias, belas e maravilhosas, mas não fala sobre o pecado. E quando negligencia isso tudo, na verdade, o coração não é quebrantado. E não tendo um coração quebrantado, arrependido, massacrado pelo arrependimento, não se tem uma igreja forte. Veja, não se tem uma igreja forte. O apóstolo Paulo sempre diz, é quando estou fraco que eu me sinto forte. E é interessante que as igrejas hoje querem se fortalecer na base da retórica,
distante dos verdadeiros ensinamentos, porque isso cansa. Porque isso aí é maçante, porque eu já sei muito a respeito disso. E no entanto as pessoas se ensoberbecem por conhecer tantas coisas, mas não são quebrantadas verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. E se não houver esse quebrantamento, não há fortalecimento da igreja. É assim que o Senhor trabalha. Não havendo fortalecimento da igreja, não se pode falar em obra missionária. E aqueles reformadores pensaram assim, e agiram assim, e disseram: a igreja não é uma igreja forte, o seu sistema eclesiástico, o seu sistema administrativo, a sua riqueza, a sua glória, o seu poder, sim, estão aí, mas estão longe daquilo que de fato faz a vontade de Deus prevalecer sobre a vida da igreja. E tais ensinamentos resultaram no amadurecimento da igreja, preparando-a bem para esforçar-se e dedicar-se ao trabalho missionário em todo o mundo. Interessante que esses aspectos que nós vimos aqui, que estão em Romanos, foram os aspectos que a epístola de Paulo aos Romanos levou para a igreja de Roma, levou para aquela igreja que estava lá. Porque qual era a intenção do apóstolo Paulo quando ele levou esses temas, escreveu essa carta? Para que aquela igreja dos romanos, aquela igreja dos irmãos convertidos, fosse uma igreja forte. Mas por quê? Para que ele pudesse, chegando lá, espalhar todo o evangelho sobre a região da Espanha, sobre a região da Itália, sobre toda aquela região. Então ele entende o seguinte, o apóstolo Paulo, que para uma obra missionária ser eficiente e eficaz, ela precisa de uma igreja forte. E uma igreja forte é aquela que tem que se robustecer em temas teológicos. Por isso a teologia pura, verdadeira da Bíblia é de fundamental importância para o fortalecimento de uma igreja, para que ela possa cumprir o seu papel de obra missionária. Paulo entendia isso. É por isso que o livro de Romanos foi escrito, lógico, por Deus para edificar, mas com a finalidade de que Paulo fizesse uma obra missionária muito mais estruturada através de uma igreja fortalecida, que era a igreja em que os irmãos convertidos frequentavam ali quando receberam aquela epístola aos Romanos. A reforma protestante contou ainda com a figura de João Calvino, um gigante na implantação e aperfeiçoamento da reforma religiosa em várias partes da Europa, através de um amor profundo pela palavra de Deus. Aqui nós temos o segundo homem mais importante que Deus usou na reforma. Nós não adoramos a figura do homem, mas nós damos honra a uma pessoa que foi usada por Deus para fazer o que esse homem fez. Quando nós estudávamos o Instituto Bíblico, Thalia Damares, que era a nossa colega de classe, fizemos o Instituto Bíblico e nós fomos incentivados a estudar as institutas. Eu fui apresentado às institutas de João Calvino, ali no Instituto Bíblico. O Celso também estava ali, com a Janete, não sei se o Celso se lembra disso também, nosso colega de classe. Nós tínhamos uma turma boa ali no Instituto Bíblico, e eu fui apresentado, e eu comprei um resumo das institutas, 2 livros das institutas, falando que as institutas são gigantescas, ela fala de tudo. E esse homem, com 26 anos de idade apenas, escreveu ali as institutas. Elas foram de alguma forma sendo atualizadas, etc. Mas ele só tinha 26 anos de idade quando ele escreveu essa obra teológica que sistematizou a teologia.
facilitou o estudo de assuntos fundamentais extraordinários, como a soberania de Deus em tudo. E este homem, então, ele foi usado ali na Reforma. E a preocupação dele consistia em ensinar e viver intensamente o Evangelho de Cristo da forma mais pura e simples, acreditando que assim a Igreja de Cristo estaria fortemente preparada para o propósito singular de glorificar a Deus. E veja só que interessante, esse homem tinha um mote. O mote desse homem era esse, Cor meu tibi ofero domine prompti et sincere. Meu coração a ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. Esse homem, ele usava essa ideia, usava esse tópico, usava esse lema para a vida dele, de oferecer o seu coração sinceramente para Deus. Ele só fazia isso. Ele só ofereceu e entregou a sua vida inteiramente para Deus. Inteiramente. Um homem doente, um homem que foi carregado muitas vezes, levado ao púlpito porque ele não conseguia andar, dores fortíssimas, viveu muito pouco, mas Deus fez muito na vida deste homem. E, a despeito do amor dos reformadores pela palavra de Deus e pela pregação do Evangelho de Cristo, os aos corações humanos, não poucos estudiosos da Reforma Protestante, a exemplo de Gustav Werneck, mencionado por Scott Simons, afirmava que nós perdemos com os reformadores não apenas a ação missionária, até mesmo a ideia de missões, porque perspectivas teológicas fundamentais deles evitaram que dessem às suas atividades e mesmo aos seus pensamentos uma direção missionária. E assevera ainda o mesmo autor, João Calvino afirmou que a igreja não tinha obrigação de enviar missionários. Segundo esse mesmo pensamento, o autor Ralph Winter escreve: os reformadores nem mesmo falavam de missões estrangeiras. Veja bem, esses homens, esse é um deles, um estudioso, ele criticou os reformadores. Obviamente, ele estava focando Martinho Lutero e estava focando João Calvino. E ele levanta nos seus escritos, nos seus estudos, ele escreve isso e é citado, inclusive, que os reformadores não se importaram em nada com a obra missionária. Nada, esqueceram a obra missionária. E chegam a dizer, eu não sei se eu coloquei aí ou não, mas chegam a dizer que com os reformadores a igreja perdeu 250 anos de oportunidade de fazer a obra missionária. Aí é uma situação estranha esse pensamento desse homem, porque a gente vai, como disse a professora Eunice, a gente vai estudando, analisando essas coisas, aí a gente chega no pensamento de um senhor como esse, é um alemão, esse homem, a gente chega no pensamento dele, eu paro e penso, meu Deus, mas será que esse homem está falando a verdade? Será que de fato os reformadores não pensaram na obra missionária? Será mesmo verdade isso? Então, o que eu fiz? Difícil de acreditar que a reforma protestante, movimento religioso, oriundo da obediência irrestrita às escrituras, veja lá, sola escritura, reconhecedor, o movimento da reforma, reconhecedor da salvação e vida cristã somente pela graça, sola graça,
que ensina a fé somente em Cristo Jesus, sola fide, que afirma que o próprio Cristo fundou sua igreja na terra, sendo seu único Senhor, Salvador e Rei, solus Christus, ali é o, e que se firmava no culto para a glória de Deus, só lhe deu glória, seria capaz de fechar os olhos, tapar os ouvidos e silenciar-se para a verdade e realidades bíblicas vivamente ensinadas por Cristo e seus apóstolos acerca da obra missionária. O que eu quis dizer com isso aí? Eu quis dizer o seguinte, que como Martinho Lutero, como João Calvino, né, eram homens que estudavam a Bíblia dia e noite, vendo toda a obra de Cristo, os ensinamentos do Evangelho de Cristo, vendo a vida do apóstolo Paulo. Como esses homens poderiam negligenciar a obra missionária? Como pode acontecer deste homem, Gustavo, escrever uma coisa dessa, ensinar isso, atestar isso no escrito? Como é que ele pode fazer isso? Que coragem esse alemão teve de fazer isso? Eu fico pensando, isso não é lógico, foge da lógica. Para se ter uma ideia, Calvino, quando ele ia pregar, Calvino pregava versículo por versículo. Era o sermão expositivo. Eles ali só faziam sermão expositivo. Era a Bíblia. Eles às vezes pegavam 1, 2, 3, no máximo 4 versículos e falavam sobre isso, e Calvino estudava por meses o versículo que ele ia falar, de modo que ele não tinha nenhum escrito, não tinha esboço, não tinha nada. Falava tudo de acordo com a intensidade do seu coração em relação à palavra de Deus. Quando ele diz, cor meu, tibi ofero domini, prompter et sincero. Ele estava com o coração totalmente voltado para a palavra de Deus. Esse homem tinha tudo. Como pode ele negligenciar a obra missionária? Como pode? Aí então nós vamos perguntar para eles. Vamos perguntar para esses dois homens. Olha, em face desses pensamentos distorcidos, né, para ser bem assim brando no pensamento desses homens, e quem sou eu para também, né, de alguma forma questionar homens como esses aí? Mas no entanto você ficaria preocupado. E aí em face desses pensamentos distorcidos, a gente descobre isso estudando esse negócio, né? Esses homens, em relação aos reformadores, somos levados a fazer a seguinte pergunta: a Martinho Lutero e a João Calvino, os dois grandes expoentes da reforma protestante. Qual o significado real e verdadeiro da obra missionária sob a ótica da reforma protestante? Veja, irmãos, veja bem, quando quisermos pensar em reforma, pensar nesses homens, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a Bíblia. Porque esses homens conheciam a Bíblia como ninguém. Eu acho que, tirando obviamente Cristo, Deus, foram os que fizeram, só o diabo sabe mais a Bíblia do que esses dois homens aí. Conheciam demais a palavra de Deus, demais. E aí você pergunta para esses homens, e quando a gente quiser saber, a gente tem que ir direto nesses homens, descobrir, analisar e pegar a Bíblia e analisar o que de fato esses homens pensaram e fizeram a respeito da obra missionária. E aí a gente vê o que fez Martinho Lutero. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Veja bem, o que esse homem fez foi uma escola para o mundo todo até hoje. Esse instituto linguístico que nós citamos, tecnólogo, ele até hoje é
vive orientado por essa escola, por Calvino, por Lutero. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E sabe quem orientou Lutero, auxiliou Lutero? Erasmo de Roterdã. Sabe quem é Erasmo de Roterdã? O homem que escreveu o Elogio da Loucura. É um livro interessantíssimo. Esse homem conhecia a Bíblia, ele conhecia uma série de coisas, ele conhecia, mas não era transformado. E acabou traduzindo também, ajudando na tradução da Bíblia para o latim. Olha a cultura deste homem. No entanto, amigo de Lutero, e no entanto, era um homem que não era convertido e não tinha o seu coração voltado para a reforma. Mas Lutero tinha o seu ideal bíblico, tinha o seu ideal, tinha a sua missão. E esse homem traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Veja lá como era no passado. Vamos ver se está aí, né? Dá para acionar aí ou não? A Bíblia era assim, escrita assim. Cum autem esse terra ines atque rudis, tenebrisque offusum profundum, et divinus spiritus sese super aquas libraret, iusit Deus, ut existet lux, et excitit lux. Quantum videt Deus esse bonum, lucem se crevit a teneris, et lucem diem et tenebras noctem appellavit. It exitit ex vespere et mane dies primus. Viram aí? Era assim a Bíblia. Você ia na igreja católica lá, era isso que o pessoal falava. E aquele pessoal que não sabia ler e escrever, mal e mal tinha que comer, comia uma refeição por dia, e olhe lá, ainda tendo que pagar imposto para a igreja. E era assim que se fazia. Os reformadores tinham contato com isso, conheciam, mas dá uma olhada como era. Entende-se alguma coisa? O que fez Lutero? Ele traduziu. Falou, o que adianta isso tudo? Esse tesouro maravilhoso tem que chegar ao povo. O que ele fez? Traduziu a Bíblia. Traduziu isso daqui para o alemão simples, para dar acesso ao povo. E com isso ele criou uma escola extraordinária. Continua. Estabeleceu princípios para a obra missionária. Veja. E diz lá aquele autor que eles não se preocupavam com a obra missionária. Estabeleceu princípios para a obra missionária. Os missionários deveriam conhecer as pessoas às quais pregariam o Evangelho. Conhecer a cultura do povo, inclusive sua religião. Por que eu coloquei os turcos aí? Porque Lutero, na ocasião, ele dá como exemplo os muçulmanos. E ele diz o seguinte: os muçulmanos conhecem tanto o Corão. O Corão é ensinado de tal maneira que todo turco consegue ler e entender o Corão. Ele é ensinado. A Bíblia não. A Bíblia não. E por que eles fazem isso e conseguem ensinar e conseguem transmitir o Corão ensina que eles têm que ter uma vida disciplinada de oração. Como é que você vai saber que tem que ter uma vida disciplinada de oração se você lê isso daqui? E se prega em latim? Como? Não se tem vida disciplinada. Então Calvino dizia, não tem disciplina de oração porque não conhece, não sabe que precisa orar. Não é? E ele fala muitas outras coisas. Ele cita, como diz a professora Herô, né? Eles tinham um desejo de estar na mesquita deles, e isso lá na Alemanha, viu? Ele não está
está usando lá na região da Turquia, ele está usando como modelos turcos que estavam na Alemanha. E ele tinha uma admiração pela disciplina daquele povo, pelo respeito, pelo amor à causa de Alá, de Maomé, do Corão que eles tinham, amavam e veneravam. E a palavra de Deus não era assim. A missão evangelizadora não devia ser promovida através do poder político e militar. Olha que interessante. Lutero estabelece isso como princípio. A missão evangelizadora, o evangelho, a obra de Cristo, a igreja não deve ser promovida, fazer seus serviços promovida através do poder político ou militar. Que interessante, veja, lá na Reforma, essa situação, né? E ele faz observação sobre campos missionários. E é interessante que quando ele fala em campo missionário, ele não está pensando só no espaço geográfico, ele está pensando em pessoas. Ele diz que campo missionário são pessoas também. A pessoa é um campo missionário, e que você deve atuar como se você entrasse num limite geográfico para pregar num local onde essa pessoa, essa comunidade não tenha conhecimento da palavra de Deus. E ele diz que os instrumentos para utilizar, ele fala que a única arma que a missão deveria usar para o Evangelho de Cristo seria que o Evangelho era a única arma que o missionário deveria usar para pregar o Evangelho de Cristo. Por que ele falou isso? Porque nós temos um jesuíta muito conhecido aqui, o Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira era um jesuíta, e ele dizia o seguinte, é jesuíta, hein? E ele dizia o seguinte, que cada soldado, falando dos espanhóis e dos portugueses, porque o Papa dividiu o mundo para esses dois países, e ele dizia o seguinte, cada soldado é um apóstolo. Cada soldado, ele está ali, ele está com arma, ele está entrando, ele está fazendo a obra, ele está conquistando, ele está matando, ele está destruindo, mas ele é um apóstolo. E depois ele tem que pregar o Evangelho também. E Martinho Lutero foi contra isso, sabendo, conhecendo isso, ele dizia essas coisas. Os desafios para a expansão da obra missionária foram muitos. E Lutero enfrentou muitos problemas e muitas dificuldades, até mesmo dentro da própria Alemanha. Lutero dizia expressamente que a missão, isto é, a pregação do Evangelho, não termina nas fronteiras políticas entre os povos, nem nos limites entre as culturas. A missão é de longe a melhor obra dos cristãos. Deve continuar até o último dia da existência do mundo. Interessante o pensamento dele e o pensamento de Gustav, que fala que eles não se preocuparam com isso. Aí eu pergunto para Calvino, para a gente terminar. Calvino simplesmente, irmãos, transformou a cidade de Genebra, na Suíça, numa plataforma missionária. Era um centro missionário. Calvino acolheu, abrigou várias pessoas perseguidas, e ali Calvino preparou essas pessoas, ali Calvino ensinou, ali Calvino encantou as pessoas com a palavra de Deus, com o seu amor à palavra de Deus, e Calvino transformava todas essas pessoas que vinham das nações e de todos os lugares por causa da perseguição da igreja num missionário. E depois de certo tempo ele devolvia essas pessoas para as suas cidades de origem. E olha lá, empregou a imprensa de Genebra para distribuir o evangelho em latim, francês, inglês e holandês para toda a Europa e além mar, chegando até no Brasil. Veja, ele usou a imprensa lá em Genebra, e ele não pensava, e houve um atraso, e houve um silêncio de 250 anos dos nossos reformadores, porque eles sequer pensavam, não tinham ideia nenhuma a respeito da reforma, da obra missionária. E aí ele foi para a Holanda, aí ele encaminhou na Holanda o primeiro missionário
lá na Holanda, que morreu depois de 3 meses, mas ele continuou com a sua obra, mandou mais pessoas, e depois de muito tempo, Holanda se vergou a palavra de Deus. Na Inglaterra, olha só, olha que curioso, isso é interessante. Na Inglaterra, os ingleses correram por causa da perseguição de Maria, primeiro, e depois de muito tempo retornaram para a Inglaterra preparados por Calvino, se refugiaram em Genebra. Preparados por Calvino, muitos ingleses retornaram à Inglaterra, formaram o Partido Puritano e produziram a Confissão de Fé de Westminster em 1646, que está aqui até hoje, que nós estudamos, Confissão de Westminster, baseado neste homem que não pensava em obra missionária. E a obra missionária, e isso está aqui, está no mundo todo até hoje. Graças a quem? Ao trabalho desse reformador e dos demais reformadores que também pregaram a palavra de Deus. Escócia. A Escócia, os irmãos sabem muito bem, John Knox, o protestantismo foi estabelecido com sucesso em virtude do trabalho desse homem, desse servo dedicado a Deus. E em 1560 o parlamento escocês derrubou a autoridade papal e preparou sua primeira confissão de fé, baseada totalmente nos ensinos de Calvino. Escócia. Polônia. Calvino chegou na Polônia, influenciada por Calvino e Jan Laski, que se esforçou para traduzir a Bíblia para o polonês. A Polônia sofreu influência da obra missionária, resistindo à sua implantação e desenvolvimento, mas esteve lá, chegou lá. Hungria, preparada por John Hus, coitado, John Hus em 1300 e pouco, foi queimado na fogueira, né? Sabemos disso, por defender a palavra de Deus e se voltar contra o sistema eclesiástico romano. O protestantismo progrediu rapidamente em seus territórios, e olha que coisa, com ele e depois com a reforma, nobres foram convertidos, igrejas edificadas, jovens enviados para estudar em Wittenberg, na Alemanha. Atualmente, com uma população de 10,5 milhões, 2 milhões são membros da Igreja Reformada. Brasil, veja aí, 21 de março de 1557, no Rio de Janeiro, missionários genebrinos fizeram o primeiro culto de comunhão. Os pastores Pierre Richier e Guillaume Chatier iniciaram a organização da igreja no Forte Coligny. Infelizmente, alguns foram mortos por Villegagnon, membro da expedição, que veio para o Brasil como eles. Aí, para finalizar, a reforma protestante deixou um legado extraordinário, respeitante à obra missionária para a Igreja de Cristo em todo o mundo, sendo o dever da igreja dar continuidade a esse maravilhoso trabalho missionário que herdamos e do qual nos beneficiamos a cada dia, quando lemos, ouvimos e estudamos a palavra de Deus, que chegou até nós, graças aos esforços de reformadores preocupados em expandir o reino de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo a todos os povos, línguas, tribos e nações. E aqui nós temos um pensamento de John Piper. Existem apenas 3 tipos de cristãos quando se trata de missões mundiais: os que vão com zelo, os que enviam com zelo e os desobedientes. Que Deus nos abençoe e que esta igreja possa ser fortalecida e possa intensificar a obra missionária em nosso país. Amém.